Diário do Dr. Seward. Continuação. O funeral foi organizado para o dia seguinte, para que Lucy e sua mãe pudessem ser enterradas juntas. Eu atendi a todas as horríveis formalidades e o agente funerário confirmou que sua equipe estava aflita, ou abençoada, com algo de sua própria suavidade obsequiosa. Até a mulher que realizou os últimos preparativos mortuários comentou para mim, de uma maneira confidencial e profissional, quando ela saiu da câmara funerária. Ela ficou um cadáver muito bonito, senhor. Foi um privilégio cuidar dela. Não é demais dizer que ela dará prestígio ao nosso estabelecimento. Percebi que Van Helsing nunca se manteve longe. Isso foi possível devido ao estado desordenado das coisas na casa. Não havia parentes próximos. E como Arthur precisou voltar no dia seguinte para comparecer ao funeral de seu pai, não conseguimos avisar ninguém que precisasse estar presente. Nessas circunstâncias, Van Helsing e eu nos encarregamos de examinar os papéis, etc. Ele insistiu em olhar os papéis de Lucy. Perguntei a ele por quê, pois eu temia que ele, sendo estrangeiro, talvez não estivesse ciente dos requisitos legais ingleses, e a ignorância poderia causar alguns problemas desnecessários. Ele me respondeu: Eu sei. Você esquece que eu sou advogado e médico. Mas isso não é totalmente para a lei. Você sabia disso, quando evitou o médico legista. Eu tenho mais do que ele para evitar. Pode haver mais papéis como este. Enquanto ele falava, ele tirou de seu livro de bolso um memorando que estava no peito de Lucy e que ela rasgou durante o sono. Se você descobrir qualquer coisa sobre o advogado da falecida senhora Westenra, cele todos os seus papéis e escreva para ele esta noite. Quanto a mim, ficarei aqui na sala e no antigo quarto da senhorita Lucy a noite toda e procurarei eu mesmo o que quer que seja. Não é bom que até seus escritos acabem nas mãos de estranhos. Eu continuei com a minha parte do trabalho e, em mais meia hora, encontrei o nome e o endereço do advogado da senhora Westenra e escrevi para ele. Todos os papéis da pobre senhora estavam em ordem. Foram dadas direções explícitas sobre o local do enterro. Eu mal selei a carta quando, para minha surpresa, Van Helsing entrou na sala dizendo: Posso ajudá-lo, amigo John? Estou livre e, se puder ser útil, estou às suas ordens. Você encontrou o que procurava? Eu perguntei, ao qual ele respondeu: Eu não procurei nenhuma coisa específica. Eu só esperava encontrar e descobrir tudo o que havia. Apenas algumas cartas e alguns memorandos e um diário novo iniciado. Mas eu os tenho aqui e não devemos dizer nada sobre eles por hoje. Verei o pobre rapaz amanhã e, com a autorização dele, estudarei alguns. Quando terminamos o trabalho em mãos, ele me disse: E agora, amigo John, acho que podemos dormir. Precisamos dormir, você e eu, e descansar para nos recuperarmos. Amanhã teremos muito que fazer, mas hoje à noite não somos necessários. Ai de nós! Antes de nos recolhermos, fomos olhar para a pobre Lucy. O agente funerário certamente fez seu trabalho bem, pois a sala foi transformada em uma pequena chapelle ardente. Havia uma selva de belas flores brancas, e a morte foi feita tão pouco repulsiva quanto poderia ser. A ponta da mortalha foi colocada sobre o rosto. Quando o professor se inclinou,
e o virou delicadamente, nós dois nos espantamos com a beleza diante de nós. As velas altas de cera dando uma luz suficiente para observar bem. Toda a beleza de Lucy havia voltado para ela na morte, e as horas que haviam passado, em vez de deixar vestígios de dedos apagados de decaimento, haviam restaurado a beleza da vida, até que positivamente eu não conseguia acreditar nos meus olhos que eu estava olhando para um cadáver. O professor parecia severamente grave. Ele não a amava como eu, e não havia necessidade de lágrimas nos olhos. Ele me disse: "Permaneça aqui até eu voltar", e saiu da sala. Ele voltou com um punhado de alho selvagem da caixa que estava no corredor, mas que não havia sido aberta, e colocou as flores entre as outras na cama e ao redor da cama. Então ele tirou do pescoço, dentro de sua gola, um pequeno crucifixo de ouro e o colocou sobre a boca. Ele recolocou a mortalha em seu lugar e nós saímos. Eu estava me trocando em meu próprio quarto quando, com um toque premonitório na porta, ele entrou e imediatamente começou a falar. "Amanhã eu quero que você me traga, antes do anoitecer, um conjunto de bisturis post-mortem." "Devemos fazer uma autópsia?" perguntei. "Sim e não. Eu quero fazer uma operação, mas não como você imagina. Deixe-me dizer agora, mas não diga uma palavra a ninguém. Eu quero cortar a cabeça dela e tirar o coração dela." "Ah, você, um cirurgião? E tão chocado. Você, a quem eu vi, sem tremor de mão ou de coragem, fazer operações de vida e morte que fariam o resto estremecer. Oh, mas não devo esquecer, meu querido amigo John, que você a amava. E eu não esqueci, pois sou eu que farei a operação, e você deverá apenas ajudar. Gostaria de fazer isso esta noite, mas por Arthur eu não farei. Ele estará livre após o funeral de seu pai amanhã, e ele vai querer vê-la, ver isso. Então, quando ela estiver no caixão, pronta para o dia seguinte, você e eu viremos quando todos dormirem. Vamos desaparafusar o caixão e fazer nossa operação, e depois recolocar a tampa no lugar para que ninguém saiba, além de nós dois." "Mas por que fazer isso? Ela está morta, ela está morta. Por que mutilar seu pobre corpo sem necessidade? E se não há necessidade para uma autópsia e nada a ganhar com isso, e não é bom para ela, para nós, para a ciência, ao conhecimento humano, por que fazer isso? Sem razão. É monstruoso." Para responder, ele colocou a mão no meu ombro e disse com ternura infinita: "Amigo John, tenho pena do seu pobre coração sangrando. E eu te amo mais porque isso sangra. Se eu pudesse, eu assumiria o fardo que você carrega. Mas há coisas que você não sabe, mas que você deve saber e me abençoar por saber, embora elas não sejam coisas agradáveis. John, meu filho, você tem sido meu amigo há muitos anos, e ainda assim você já me viu fazer algo sem uma boa causa? Eu posso errar, eu sou humano, mas eu acredito em tudo o que faço. Não foi por isso que você me chamou quando o grande problema chegou? Sim. Você não ficou surpreso? Não, horrorizado, quando eu não deixei Arthur beijar seu amor, embora ela estivesse morrendo, e eu arrebatei com toda a minha força? Sim. E ainda assim, você viu como ela me agradeceu, com seus tão lindos olhos moribundos. Sua voz também,
tão fraca. E ela beijou minha mão velha e abençoou-me? Sim. E você não me ouviu prometer a ela quando ela fechou os olhos com gratidão? Sim. Bem, agora tenho um bom motivo para tudo o que quero fazer. Você tem confiado em mim por muitos anos. Você acreditou em mim por semanas, quando houveram coisas tão estranhas que você poderia ter duvidado. Acredite em mim mais um pouco, amigo John. Se você não confia em mim, então devo dizer o que penso, e isso não será bom. E se eu trabalhar, e trabalhar eu irei, com ou sem confiança, sem que meu amigo confie em mim, eu trabalharei com coração e sentimento pesados. Oh, tão solitário quando eu preciso de toda a ajuda e coragem que puder ter. Ele parou por um momento e continuou solenemente. Amigo John, há dias estranhos e terríveis diante de nós. Não sejamos dois, mas um, a trabalhar para um bom final. Você não terá fé em mim? Peguei a mão dele e prometi a ele. Eu segurei minha porta aberta quando ele foi embora e o vi entrar no seu quarto e fechar a porta. Enquanto eu estava sem me mover, vi uma das empregadas passar silenciosamente ao longo da passagem. Ela estava de costas para mim, então não me viu, e entrou no quarto onde Lucy estava. A visão me tocou. A devoção é tão rara e somos muito gratos àqueles que a mostram sem pedir àqueles que amamos. Aqui estava uma pobre menina deixando de lado os terrores que ela naturalmente tinha da morte, para assistir sozinha pelo esquife da patroa que ela amava, para que o pobre corpo possa não estar sozinho até ficar deitado para o eterno descanso. Eu devo ter dormido muito e profundamente, pois era dia claro quando Van Helsing me acordou entrando no meu quarto. Ele veio à minha cabeceira e disse: Você não precisa se preocupar com os bisturis. Não faremos isso. Por que não? Perguntei, porque sua solenidade da noite anterior me impressionou muito. Por quê? Disse ele severamente. É tarde demais. Ou muito cedo. Veja. Aqui ele levantou o pequeno crucifixo dourado. Isso foi roubado à noite. Como roubado? Perguntei com admiração. Já que você tem agora? Porque eu o retirei da inútil miserável que o roubou, da mulher que roubou os mortos e os vivos. Seu castigo certamente virá, mas não através de mim. Ela não sabia o que fazia e, portanto, desconhecendo, ela apenas roubou. Agora devemos esperar. Ele foi embora, deixando-me com um novo mistério em que pensar, um novo quebra-cabeça para lidar. A manhã foi sombria, mas ao meio-dia o advogado veio. Sr. Marquand de Holman Sons, Marquand e Lidderdale. Ele foi muito simpático e muito grato pelo que fizemos e tirou das nossas mãos todos os cuidados quanto aos detalhes. Durante o almoço, ele nos disse que a Sra. Westenra esperava há algum tempo a morte súbita de seu coração e colocou seus negócios em ordem absoluta. Ele nos informou que, com exceção de uma certa propriedade implicada do pai de Lucy, que agora, em falta de questão direta, voltou a um ramo distante da família, toda a propriedade, real e pessoal, ficou absolutamente para Arthur Holmwood. Quando ele nos disse tanto, continuou: Francamente, fizemos o possível para impedir uma disposição tão testamentária e apontamos certas contingências que poderiam deixar sua filha sem um tostão ou
não tão livre quanto ela poderia ser em relação a uma aliança matrimonial. De fato, pressionamos o assunto até quase entrarmos em conflito, pois ela nos perguntou se estávamos ou não estávamos preparados para realizar seus desejos. E claro que não tínhamos alternativa senão aceitar. Estávamos certos em princípio e 99 vezes em 100 poderíamos provar, pela lógica dos eventos, a precisão de nosso julgamento. Francamente, no entanto, devo admitir que, neste caso, qualquer outra forma de disposição teria tornado impossível a realização de seus desejos, pois, por ela morrer antes da filha, esta teria herdado as propriedades. E se ela apenas sobreviveu à mãe por 5 minutos, sua propriedade, caso não houvesse testamento, e um testamento é uma impossibilidade prática em tal caso, foi tratada na sua morte como intestada. Nesse caso, o Lord Godalming, embora tão querido amigo, não teria nenhuma reivindicação no mundo. E os herdeiros, sendo remotos, provavelmente não abandonariam seus justos direitos por razões sentimentais sobre um completo estranho. Meu querido senhor, estou regozijado pelo resultado. Perfeitamente me alegrou. Ele era um bom sujeito, mas seu regozijo na parte pequena em que estava oficialmente interessado de uma tragédia tão grande era uma lição exemplar das limitações da compaixão. Ele não permaneceu muito tempo, mas disse que nos encontraríamos mais tarde e veria o Sr. Godalming. Sua chegada, no entanto, tinha sido um certo conforto para nós, pois nos garantiu que não deveríamos temer críticas hostis sobre nenhum de nossos atos. Arthur era esperado às 5 horas. Então, um pouco antes desse tempo, visitamos a Câmara da Morte. Era-a de fato, pois agora mãe e filha jaziam nela. O agente funerário, fiel ao seu ofício, havia feito a melhor exibição que pôde, e havia um ar de necrotério sobre o local que nos desolou de uma só vez. Van Helsing ordenou que o antigo arranjo fosse restaurado, explicando que, como Lord Godalming estava chegando muito em breve, seria menos angustiante aos seus sentimentos ver tudo o que restava de sua noiva sozinha. O agente funerário pareceu chocado com sua própria estupidez e se esforçou para restaurar as coisas à condição em que as deixamos na noite anterior, de modo que, quando Arthur viesse, tais choques para seus sentimentos fossem evitados o quanto pudesse. Pobre sujeito, ele parecia desesperadamente triste e quebrado. Até sua virilidade robusta parecia ter diminuído um pouco sob a tensão de suas emoções muito tentadas. Ele foi, eu sei, muito genuinamente dedicado ao pai, e perdê-lo, e em tal momento, foi um golpe amargo para ele. Comigo, ele estava afetuoso como sempre, e para Van Helsing, ele era docemente cortês. Mas não pude deixar de ver que havia alguma restrição com ele. O professor também percebeu e me apontou para trazê-lo para o andar de cima. Eu fiz isso e o deixei na porta da sala, pois senti que ele gostaria de ficar sozinho com ela. Mas ele pegou meu braço e me levou, dizendo rouco: "Você a amava também, meu velho." Ela me contou tudo sobre isso, e não havia um amigo mais próximo em seu coração do que você. Eu não sei como agradecer por tudo que você fez por ela. Eu ainda não consigo pensar. Aqui, ele de repente se desesperou e jogou os braços em volta dos meus ombros e colocou a cabeça no meu peito chorando. "Oh, Jack, Jack,
O que devo fazer? Toda a vida parece ter desaparecido de mim de uma só vez, e não há nada no mundo todo pelo que viver. Eu o confortei o melhor que pude. Nesses casos, os homens não precisam de muita expressão. Um aperto de mão, o aperto de um braço por cima do ombro, um soluço em uníssono, são expressões de simpatia querida pelo coração de um homem. Eu fiquei parado em silêncio até que seus soluços desaparecessem. E então eu disse suavemente a ele: venha e olhe para ela. Juntos nos mudamos para a cama e eu tirei a mortalha do rosto dela. Deus, como ela era linda! Cada hora parecia estar aumentando sua beleza. Isso me assustou e me surpreendeu um pouco. E quanto a Arthur, ele caiu em um tremor e finalmente ficou abalado com dúvidas, como se estivesse delirando. Por fim, depois de uma longa pausa, ele me disse em um sussurro fraco: Jack, ela está realmente morta? Eu assegurei a ele tristemente que era assim e continuei sugerindo, pois senti que uma dúvida tão horrível não deveria ter vida por um momento mais do que eu poderia ajudar. Que muitas vezes aconteceu que depois que os rostos da morte ficaram suavizados e até resolvidos em sua beleza jovem, que isso foi especialmente assim quando a morte foi precedida por qualquer sofrimento agudo ou prolongado. Parecia acabar com qualquer dúvida e, depois de ajoelhar-se ao lado do sofá por um tempo e olhando para ela amorosamente, e por muito tempo, ele se afastou. Eu disse a ele que isso deve ser a Deus, pois o caixão tinha que estar preparado. Então, ele voltou e pegou a mão morta dela, beijou-a, se inclinou e beijou sua testa. Ele saiu, olhando com carinho por cima do ombro para ela, quando ele veio. Deixei-o na sala de estar e disse a Van Helsing que ele havia se despedido. Então, este foi à cozinha para dizer aos homens do agente funerário para prosseguir com os preparativos e parafusar o caixão. Quando ele saiu da sala novamente, contei a ele sobre a pergunta de Arthur e ele respondeu: não estou surpreso. Agora mesmo eu duvidei por um momento. Todos jantamos juntos e eu pude ver que o pobre Art estava tentando tirar o melhor proveito das coisas. Van Helsing ficou em silêncio durante todo o jantar. Mas, quando tínhamos aceso nossos charutos, ele disse: Lorde, mas Arthur o interrompeu. Não isso, pelo amor de Deus. Ainda não de qualquer forma. Perdoe-me, senhor. Eu não pretendia falar ofensivamente. É apenas porque minha perda é tão recente. O professor respondeu muito docemente. Eu só usei esse nome porque estava em dúvida. Não posso chamá-lo de senhor. E eu passei a gostar de você. Sim, meu querido garoto, a gostar de você como Arthur. Arthur estendeu a mão e pegou-a do velho homem. Me chame do que quiser, disse ele. Espero sempre ter o título de um amigo e deixe-me dizer que estou sem palavras para agradecer por sua bondade à minha pobre querida. Ele parou um momento e continuou. Eu sei que ela entendeu sua bondade ainda melhor do que eu. E se eu fui rude ou de alguma forma querer naquele momento em que você agiu assim, você se lembra? O professor assentiu. Você deve me perdoar. Ele respondeu com uma grave bondade. Eu sei que foi difícil para você confiar em mim naquele momento, porque confiar em tal violência requer compreensão. E eu entendo que você não...
que você não possa confiar em mim agora, pois você ainda não entende, e pode acontecer mais vezes quando precisar que você confie, quando não puder e não quiser, ou ainda não puder entender, mas chegará a hora em que sua confiança será inteira e completa em mim, e você entenderá como se a própria luz do sol brilhasse. Então você me abençoará do início ao fim, por seu próprio bem e pelo bem dos outros, e por sua querida, a quem eu jurei proteger. E de fato, Senhor, disse Arthur calorosamente, deverei confiar em você. Eu sei e acredito que você tem um coração muito nobre, e você é amigo de Jack, e você foi dela. Você deve fazer o que você achar melhor. O professor limpou sua garganta algumas vezes, como se estivesse prestes a falar, e finalmente disse, posso te perguntar uma coisa agora? Certamente. Você sabe que a senhora Westenra deixou toda a sua propriedade? Não, pobre querida, nunca pensei nisso. E como é tudo seu, você tem o direito de lidar com isso como quiser. Quero que você me dê permissão para ler todos os papéis e cartas da senhorita Lucy. Acredite em mim, não é uma mera curiosidade. Tem um motivo que, acredite, ela teria aprovado. Eu os tenho todos aqui. Eu os peguei antes que soubéssemos que tudo era seu, para que nenhuma mão estranha pudesse tocá-los, nenhum olhar estranho através das palavras em sua alma. Vou mantê-los se eu puder. Nem mesmo você poderá vê-los por enquanto, mas os manterei em segurança. Nenhuma palavra será perdida, e em tempo oportuno eu o devolverei. É um pedido difícil, mas você fará isto pelo bem de Lucy? Arthur falou com entusiasmo como seu antigo eu. Dr. Van Helsing, você pode fazer o que quiser. Sinto que, ao dizer isso, estou fazendo o que minha querida teria aprovado. Não o incomodarei com perguntas até a hora. O velho professor se levantou e disse solenemente, e você está certo, haverá sofrimento para todos nós, mas nem tudo será dor, nem essa dor será a última. Nós e você também, sobretudo você, meu querido menino, teremos que passar por águas amargas antes de chegarmos às águas doces. Mas devemos ter coragem de coração, sermos altruístas e cumprir nosso dever, e tudo ficará bem. Eu dormi em um sofá no quarto de Arthur naquela noite. Van Helsing não foi para a cama. Ele ficou de um lado para o outro, como se patrulhasse a casa, e nunca estava fora de vista da sala onde Lucy estava deitada em seu caixão, espalhada com as flores de alho selvagem, que enviavam, através do perfume de lírios e rosas, um pesado e dominante aroma pela noite.